Costumamos ter uma visão superficial sobre como de fato é um ataque espiritual. Filmes, televisão e a cultura popular criaram uma imagem específica desses ataques, mas há uma grande diferença entre essa percepção e a realidade dos ataques espirituais. Seria um erro pensar que todos eles se manifestam como possessões demoníacas dramáticas. Na verdade, esses ataques espirituais geralmente são muito mais sutis e ocorrem de maneiras que não esperamos ou nem percebemos. A principal arma do diabo é a enganação, e não a agressão. Ele prefere se esconder nas sombras, agindo discretamente. Se ele revelasse claramente quem é e suas intenções, rapidamente recorreríamos a Deus para repreendê-lo. No entanto, se ele se disfarça, se aproxima com mentiras e enganos, ou se infiltra nas mudanças cotidianas da vida, muitas vezes nem suspeitamos de sua presença, o que nos impede de lutar ou nos proteger contra ele. Não é possível combater o que não se reconhece. Quero alertá-lo sobre alguns sinais que indicam que possivelmente você pode estar sofrendo ataques no mundo espiritual. Se você conhecer esses sinais, poderá identificar e combater esses ataques. Um dos sinais que indicam que você pode estar sofrendo esse tipo de ataque no mundo espiritual é quando parece que uma enxurrada de problemas cai sobre você, um após o outro, sem dar trégua. Conheço pessoas que enfrentaram uma sequência de problemas, como perda de emprego, morte de um parente, doença de outro familiar e até mesmo um acidente de carro, tudo em um curto período de tempo, uma situação atrás da outra. E parece que você não consegue encontrar uma saída, mas a chave para identificar isso como um ataque espiritual está na sua reação. O objetivo desse tipo de ataque é te manter focado no problema, desviando sua atenção da solução, que é Jesus Cristo. Ele visa tirar seu foco de Jesus, como se as portas do inferno se abrissem bem na sua frente. Esses ataques têm o propósito de te afogar, abalar sua fé e te encher de dúvidas. Querem te desanimar. Mas apesar de tudo, a maneira de superar é jamais tirar os olhos de Jesus. Vou te explicar o motivo. Lembra da história de Pedro andando sobre as águas? Os discípulos estavam no meio de uma tempestade no mar da Galileia quando, de repente, viram Jesus se aproximando por sobre as águas. Quando Pedro o viu, pediu para ir ao seu encontro e Jesus consentiu. Pedro então caminhou sobre as águas, mas ao notar a força das ondas, desviou o olhar de Jesus, se distraiu e começou a afundar. As ondas, a atitude dos outros discípulos e talvez até o próprio orgulho de Pedro atuaram como distrações do que ele realmente deveria fazer: manter-se focado em Jesus. Conosco acontece o mesmo. Precisamos manter nosso olhar fixo em Jesus, sem nos distrair com o que ocorre ao nosso redor. Com esse foco singular, podemos nos proteger desse tipo específico de ataque espiritual. Então lembre-se, se sentir que está afundando sob o peso dos ataques, mantenha seus olhos em Jesus. Se sentir que está se afogando, continue com seus olhos fixos nele. Agora, outro indicativo de ataque espiritual é quando antigos hábitos e estilos de vida começam a reaparecer. Quando você se arrepende dos seus pecados, você é batizado e entrega sua vida ao Senhor, fazendo grandes mudanças. Isso é apenas o começo, não o fim. O diabo não vai simplesmente deixar você ir embora como se nada tivesse acontecido. Ele lutará para te trazer de volta. Após o batismo e a entrega da sua vida ao Senhor Jesus, você iniciou uma nova jornada, marcada por transformações significativas. Porém, este é apenas o começo da caminhada, não o seu término. O diabo não vai simplesmente assistir enquanto você se afasta dele. Ele vai lutar para lhe reconquistar e para levar você para o fundo do poço, onde antes você se encontrava. Neste tipo de ataque espiritual, você pode perceber que amizades antigas ressurgem, tentando te puxar de volta para antigos caminhos. Algumas pessoas ao seu redor podem tentar seduzi-lo a retomar hábitos pecaminosos. Essa é a forma do diabo te testar e tentar, buscando fazer com que você abandone os caminhos divinos em favor dos prazeres mundanos. Isso nos remete à parábola que Jesus contou sobre o semeador em Mateus 13, onde algumas sementes caem entre espinhos que, crescendo, sufocam as plantas, impedindo-as de frutificar. Isso simboliza aqueles que recebem a palavra, mas são asfixiados pelas preocupações mundanas e pelo engano das riquezas. Para resistir a esse ataque, é crucial estar atento às pessoas com quem você tem se relacionado e manter-se firme em uma igreja cristã que seja séria e que seja comprometida com a palavra de Deus.
Fique alerta quanto às companhias que escolhe, pois enquanto alguns te incentivarão a avançar, outros podem tentar te arrastar para trás. É necessário discernimento em relação às pessoas ao seu redor. Outro sinal evidente de ataque espiritual é se ver isolado ou afastado dos relacionamentos que edificam sua fé. O inimigo tenta nos isolar, nos deixando fracos e vulneráveis, sabendo que quanto mais unidos estivermos, mais fortes nós seremos. Conforme Mateus capítulo 18, versículo 20 nos diz: onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está presente. Não fomos criados para viver a fé cristã, ou a vida em geral, isoladamente. Precisamos uns dos outros para prosperar e nos encorajar. Se o diabo conseguir nos isolar, ele terá uma vantagem maior sobre nós. A defesa contra esse ataque é manter uma comunidade cristã forte, orando para que o Senhor nos cerque de pessoas firmes na fé e íntegras. Um último sinal de ataque espiritual é quando a oração se torna mais difícil do que o normal. Todos passamos por momentos em que simplesmente não temos vontade de orar ou nos conectar com Deus, ou sentimos que nossas orações estão vazias e sem força. No entanto, nunca devemos permitir que isso nos leve a parar de orar completamente. Isso ocorre porque a carne e o espírito estão em conflito, e o inimigo não quer que você busque o Senhor. É exatamente nesses períodos que devemos lutar ainda mais, jejuar e orar, pois algumas batalhas não são vencidas apenas com oração, como Jesus disse que certos tipos de demônios só saem com oração e jejum. Quando você se sentir mais distante, é aí que precisa se esforçar mais. Mantendo nossos sentidos espirituais alertas a esses sinais, estaremos prontos e capacitados para repelir qualquer ataque espiritual do inimigo. Uma das maneiras pelas quais o inimigo ataca a vida de um crente é através do desespero, depressão e desânimo. Quando Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Corinto, ele havia enfrentado eventos terríveis, incluindo 3 naufrágios, sobrevivido a um apedrejamento, suportado 5 flagelações, várias prisões e 3 surras. Tudo isso seria suficiente para levar Paulo ao desespero e à depressão, deixando-o desanimado. Sob tanta pressão, muitos cristãos cairiam em desespero, mas quero que você veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versos 8 e 9. Somos atribulados de todos os lados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Podemos enfrentar batalhas e ataques neste mundo, mas podemos confiar no nosso poderoso Deus para ser nosso refúgio em meio a tudo. Nestes tempos, quando somos agitados pelas ondas da adversidade, é quando devemos nos preparar para a luta. É a hora de orar, jejuar e estudar a palavra de Deus para encontrar paz no meio da tempestade. Então, nessas épocas, nesses momentos em que nos sentimos especialmente desencorajados e sem forças para continuar, é quando precisamos clamar a Deus. Quando nos sentimos profundamente desanimados e acreditamos que não temos mais forças para prosseguir, é o momento de clamar a Deus. É a hora de buscar força no Senhor e nos apegarmos ao poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 5 nos lembra que, embora vivamos no mundo físico, nossa batalha não é travada com meios físicos. As armas da nossa luta espiritual não são mundanas, mas sim poderosas em Deus para derrubar fortalezas, refutar argumentos e qualquer pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Esse trecho da Escritura nos ajuda a ver as coisas sob uma nova perspectiva, mostrando que nossas batalhas não devem ser lutadas conforme o mundo luta. As armas que temos como filhos de Deus são dotadas de poder divino, diferenciadas de qualquer arma terrena, pois são armas celestiais. Normalmente, quando falamos de armas, as pessoas pensam em objetos físicos como uma faca ou uma arma de fogo. No entanto, a Bíblia, em Hebreus 4, versículo 12, nos apresenta a palavra de Deus como viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e julgar os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é uma das armas que possuímos, poderosa e mais afiada que qualquer outra arma. Ela é uma ferramenta eficaz contra as ciladas do inferno. Portanto, o que a Bíblia quer dizer quando afirma que não lutamos segundo a carne? Significa que, como crentes, nossa luta não é contra pessoas ou meras circunstâncias,
mas contra as forças espirituais por trás dessas situações. Não estamos em uma luta contra carne e sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estamos em luta contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, conforme nos ensina a Bíblia em Efésios 6, versículo 12. Por isso, o que eu te aconselho a fazer hoje é clamar ao Espírito Santo para lhe ajudar a vencer toda e qualquer batalha que você esteja vivenciando. Ore. Seja sincero com o Espírito Santo. Diga a ele que você não tem condições de vencer essas lutas. Fale para ele que você precisa da ajuda dele para prosseguir. Conte para Jesus que você reconhece que sozinho é extremamente fraco, mas que com ele, você é mais do que vencedor. Declare as promessas de Deus em cada situação que enfrentar. Acreditar no poder do nome de Jesus Cristo, na força da palavra de Deus e na atuação do seu Espírito Santo. Quando oramos, podemos ter a certeza de que o Senhor está sempre perto daqueles que o buscam e o invocam. Acredite que Deus faz cair por terra todos os planos do inimigo e confie que o Senhor tem a última palavra em absolutamente tudo sobre a sua vida. Os conflitos e batalhas que você enfrenta estão sob o controle de Deus. Portanto, encorajo você a confiar nele, nas suas palavras e nas suas promessas. E você sairá vencedor em todas as batalhas no mundo espiritual pela qual passar. A guerra espiritual é um termo comum na igreja, mas muitos não compreendem totalmente o que significa e não percebem que enfrentaram muitas batalhas espirituais ao longo da vida. O diabo está empenhado em impedir que as pessoas conheçam e confiem em Deus. As táticas do inimigo variam se a pessoa já é cristã ou não, mas seu objetivo final é sempre afastar as pessoas do amor de Deus. Quero esclarecer para todos que a guerra espiritual não deve ser motivo de medo, pois a batalha é do Senhor. Não lutamos sozinhos, mas permitimos que Deus lute por nós, pois só assim podemos sair vitoriosos nesta guerra espiritual. Este conflito afeta todas as áreas da nossa vida e é impossível evitar. Muitos cristãos nem sequer sabem que estão em guerra, mas os efeitos da batalha são visíveis em suas vidas, tornando-se vítimas da guerra espiritual. Eles se encontram desanimados, deprimidos, abatidos e derrotados. Outros sofrem com as cicatrizes das batalhas no âmbito matrimonial e familiar, como divórcios, conflitos e abusos. Vou compartilhar um pouco sobre a estratégia do inimigo na guerra espiritual. O inimigo tem 4 objetivos principais quando ataca os seguidores de Jesus: desencorajar, distrair, criar insatisfação e causar discórdia. Vou detalhar isso para você. O inimigo tenta abalar sua fé, tenta desviar sua atenção do seu propósito com prazeres mundanos e tentações diversas. Busca criar insatisfação na sua vida material e, por fim, tenta causar discórdia entre você e outros cristãos, prejudicando a união proporcionada pelo Evangelho. Para alcançar a vitória, lembre-se de que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. É crucial reservar momentos regulares para estar a sós com Deus, longe de distrações, para dedicar toda a sua atenção a Ele, assim como Jesus fez. Se até Jesus, sendo Deus, separava horas do seu dia para ter comunhão com o Pai, quanto mais nós, seus seguidores, devemos fazer o mesmo. A oração é uma arma poderosa na batalha espiritual, pois é o momento em que entregamos nossas lutas a Deus, chamando-o para atuar em nosso favor. É importante que você se certifique de que não está deixando brechas abertas em sua vida. Não dê espaço para que o inferno triunfe sobre você ou sobre sua casa. Longe de Jesus, você se torna um alvo fácil de todos esses ataques. Mas se você estiver próximo do Senhor, descanse seu coração, pois não haverá o que temer. Caso você nunca tenha feito uma confissão de fé reconhecendo Jesus como seu Salvador, ou quem sabe um dia você fez, mas por alguma razão se distanciou de Jesus, convido você a fazer a seguinte oração junto comigo. Senhor Jesus, eu quero ter o Senhor na minha vida. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada, mas com o Senhor eu posso todas as coisas, pois só o Senhor me fortalece. Eu lhe reconheço como meu único Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e lhe peço perdão. Escreve o meu nome no livro da vida, pois desejo seguir o Senhor por todo o sempre. Amém. Para que eu saiba que você fez essa oração, escreva nos comentários: eu aceito Jesus, pois eu vou orar por você.
Nos ajude a anunciar a mensagem prática do Evangelho. Inscreva-se no nosso canal. Curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe nos comentários sua opinião e sugestão para novos vídeos. Que Jesus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.